Urgente. Faraó finalmente decide sobre a prisão de Bolsonaro. Vocês se lembram que há 2 dias atrás eu venho trazendo informações aqui, né? A minha querida Gladys me mandou que tinham fontes aí que falavam que eles estavam tramando para prender realmente o presidente Jair Messias Bolsonaro. Porém, todavia, entretanto, eles estavam com medo. E eu falo para vocês, eles estão morrendo de medo. Eles não conseguem mover uma palha de agora, nem para um lado, nem para o outro. Porque todas as armas estão apontadas para eles. É preciso que eu fale também que é no sentido figurado, viu, Ale? Viu, Xandão? É no sentido figurado que as armas estão apontadas para vocês. Quais armas? Processo da Trump, da Trump Media com a Rumble. E aí é no âmbito civil, para esse camarada pagar milhões e milhões de dólares para as empresas afetadas, empresas americanas. Aí tem a Lei Magnitsky, que já foi aplicada, mas há mais aplicações. O negócio vai ficar mais feio ainda. Tem a taxação no Brasil de 50%, que muito provavelmente vai para 100%, porque o Lula está dobrando a aposta. Tem as sanções contra o Lula e os ministros, certo? Tem as sanções porque está ajudando a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Olha o tanto de armas que estão apontadas para o Brasil neste momento. Para o Brasil, não. Para esses aí que são perseguidores do Brasil. Eles estão assim, ó, eles estão acuados, eles não sabem o que fazer. Vai prender Bolsonaro? Prende Bolsonaro. Magno Malta mesmo já falou, prende, toca nele. Nicolas também já falou, toca nele, toca no Bolsonaro. Por que não prende o Bolsonaro? Ele não é criminoso? Não é chefe de quadrilha? Ele não arquitetou o grande golpe com estilingue no Brasil? Por que não prende? Que demora é essa? Prende ele pra gente ver um negocinho ali fora. Ó, na mão. Eles estão com medo. Eles estão morrendo de medo. E a gente tem que usar isso a nosso favor. Vamos lá. O ministro Faraó decidiu nesta quinta-feira apenas advertir Jair Bolsonaro. Só foi uma advertência. Jair, para você não sair mais das medidas cautelares, não quebre as medidas cautelares. Só foi isso. Bolsonaro não é o maior criminoso da nação? Bolsonaro não é como é que fala? Chefe de ações terroristas no Brasil? Por que o Bolsonaro tá solto ainda? Que vocês estão com medo, bando de demônio. Vocês estão com medo. Porque o povo de Deus desse país, o povo de Deus, o povo de bem desse país, não vai deixar barato que Bolsonaro seja preso. Vocês estão com medo. Essa que é a verdade. Abre aspas. Por se tratar de irregularidades isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de acolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, diz Moraes. Como ele é bonzinho, né? Como ele é bonzinho, né? Aí tem pessoas falando, não dá ideia não, porque ele é doido. Não, mas a ideia deles é prender o Bolsonaro. Pessoal, não é o que a gente quer. É o que está acontecendo no Brasil. Nós temos que viver na realidade. Eles estão preparando um lugar para o Bolsonaro ficar, onde nós não venhamos a fazer protestos na frente da onde o Bolsonaro ficar.
Essas matérias eu já trouxe aqui há alguns meses atrás. Eles estão procurando um lugar isolado, onde o povo brasileiro não vai conseguir chegar para fazer protestos na porta. Vocês estão entendendo isso? Essa corja está procurando um meio, todos os meios, para prender Bolsonaro. Isso que ele fez hoje não é porque, não, não sei o quê. Tem método. Tem método. Esses demônios, eles têm métodos. Querem legitimar, prender o homem mais honesto que já passou por essa nação. E isso é inadmissível. O povo brasileiro não vai deixar o Bolsonaro um dia na cadeia. Um dia na cadeia, vocês podem ter certeza. O pesadelo desses caras, o vespeiro que eles mexeram, do povo trabalhador de bem desse país, o povo não vai deixar barato. O povo brasileiro não tem o costume de deixar barato, principalmente impunidade, injustiça. Nós, o povo brasileiro, unidos, vamos vencer essa batalha, mas nós precisamos pisar o pé no chão. A gente precisa pisar o pé no chão. Eles querem prender Bolsonaro a todo custo. Alguma coisa está travando eles. E eu digo para vocês o que é. Povo brasileiro. Eles têm medo. Bolsonaro já seria preso há muito tempo. Com as declarações que ele deu, inclusive em cima de caminhão, esse cara já podia ter prendido ele. Não prendeu por quê? Quem tem medo. Vocês estão entendendo? Aí, ó, a própria matéria que eu trouxe para você do JCO fala isso aí no final, olha lá, ó. Dia 24/7, tá vendo? Ó, a própria matéria aqui, ó, parece que faltou coragem para tomar a medida extrema. Não sou eu que tô falando, não, lá, o JCO. Falou lá no final, faltou coragem. Esses caras, eles não estão dormindo direito, pessoal. Tem gente que não acredita nisso, fala assim, vocês só falam, blá, 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 blá. Os caras não estão nem aí para a lei Magnífica, não estão nem aí, eles estão com medo. Vocês viram que um dia o Barroso estava dançando um forrozinho, todo felizinho, porque acho que não tinha caído a ficha dele ainda. Quando ele foi olhar o que tinha sido aplicado de sanções para ele, o discurso mudou. O discurso mudou completamente. Porque aí o cara cai em si. Porque o cara aí, ele percebe realmente, poxa, me ferrei por causa do Moraes. Vai apoiar. Se lascarem, eu quero é mais. Eu quero é mais. O Nocturne Waves, olha o que ele falou aqui, ó. Nem assistem mais filme americano com medo. Eu acredito, viu? Acredito que eles não estão nem assistindo filme americano. Não estão nem tomando Coca-Cola mais. Tá? É sério, pessoal. Tem gente que não acredita que eles não estão nem aí. O bicho vai pegar. Toque no Bolsonaro, prende ele. Você não é Você não é o fodão, desculpa a expressão? Você não é o cara, careca? Por que não prende o Bolsonaro? Que medo é esse? Vamos lá. Bolsonaro se torna o primeiro ex-presidente a usar tornozeleira antes mesmo de uma condenação. É só no Brasil que acontece isso, tá? Só no Brasil que acontece isso. É algo assim estarrecedor. Se a gente fala para algum gringo que isso está acontecendo no nosso país, ele fala, não é possível, não é possível. Só na Venezuela que isso acontece, na Nicarágua, em Cuba, na China. Não, no Brasil está acontecendo. A decisão do ministro Faraó de impor medidas cautelares contra Jair tornou o líder conservador o primeiro ex-presidente brasileiro a ser submetido ao monitoramento eletrônico antes mesmo de sua condenação. O Brasil já teve 2 ex-chefes do executivo presos, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor, ambos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, enquanto o petista nunca foi submetido ao uso de tornozeleira eletrônica. Collor chegou a usar o dispositivo,
mas somente depois que já havia sido condenado e estava migrando para a prisão domiciliar. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal realizou uma operação contra Bolsonaro por ordem de Moraes. Além de determinar buscas, o ministro ordenou que o ex-presidente permaneça em casa entre os dias 19 e 6 da manhã nos dias de semana e integralmente nos fins de semana, feriados e dias de folga. Bolsonaro também não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros e nem também com a imprensa, não é isso? A imprensa que ganha um dinheiro do caramba em cima de Bolsonaro não pode entrevistar o Bolsonaro. É impressionante. É impressionante. O cara tá fazendo, ele tá achando que ninguém tá olhando, que ninguém tá vendo, ele tá achando que nada vai acontecer no Brasil. Ele tá muito enganado. O bicho vai pegar pro lado dele, pro lado dos seus amigos que fomentaram essa perseguição toda. E eu quero mais. Quero muito mais. Olha, vou trazer mais notícias para vocês, mas antes eu preciso dar aquele recado e preciso muito da ajuda de vocês. Se vocês conhecem alguém que gostaria de ganhar 2 presentes maravilhosos aqui do canal, tá? Não sai daí não, que tem mais notícias aqui, tá? Tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, tem 5 notícias ainda para a gente analisar aqui ao longo da live, tá bom? Então não sai daí não, só um recado rápido. Você conhece alguém que gostaria de ganhar este busto dourado do presidente Bolsonaro e também o perfume do presidente Bolsonaro? É muito cheiroso, pessoal. Muito bom esse perfume. Tô sorteando para vocês. No dia 3 de agosto eu vou sortear aqui. É a ação deste mês aqui. Eu peço a ajuda de vocês, tá? Eu peço muito a ajuda de vocês para manter este canal no ar, este trabalho vivo e eficaz. Me ajude a continuar, por favor. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Este mês o pessoal parou de doar. Parou. De ontem para hoje, deixa eu ver quantas pessoas entraram no nosso sorteio. Cada nome aí é R$10, tá, pessoal? É pouco. Eu abaixei esse sorteio, o outro era 20. Eu abaixei esse sorteio para dar condições de você que está do outro lado participar, ajudar o canal e ainda participar do sorteio aqui. Eu faço um sorteio com uma roleta. E você vai ver essa roleta na tela. Seu nome vai estar lá, tá bom? E aí eu peço a sua ajuda. Deixa eu ver aqui quem foi que entrou de ontem para hoje. Ou se entrou alguém hoje, né? Deixa eu ver aqui. Olha, somente ontem. Ontem entraram pessoas no sorteio, tá? A última que entrou aqui no sorteio, ó, o Raimundo Milton mandou 5 nomes ontem. Quem mais? Ontem. A última que entrou no sorteio foi a Marlene Dias. Só foi ontem. Hoje ninguém, absolutamente ninguém entrou no nosso sorteio e eu preciso da sua ajuda, tá bom? A nossa meta diária são 30 nomes com R$10 cada um, tá bom? E você pode ajudar o Mário Robert a sobreviver aqui. Olha só, QR Code na tela, pixmariorobert@gmail.com, um nome, R$10 e a gente sorteia aqui no dia 3/8 de 2025, não perde tempo não, ajude o canal e pode levar esses 2 prêmios aí no mês dos pais, tá? Você pode ficar para você, papai, ou pode doar para o seu pai, eu acho que ele iria gostar de ganhar esses presentes. Agora, vamos ouvir aqui o depoimento do nosso querido André Marcília, que está ali na Band News TV, e ele vai falar sobre as medidas restritivas de Bolsonaro e quem verdadeiramente está sendo censurado. Vamos ouvir, então, o nobre jurista. Vamos lá. Esses limites à liberdade de expressão, como o senhor estava dizendo, atingem também não apenas o próprio ex-presidente, mas é algo que extravasa e acaba também afetando os próprios veículos de imprensa, doutor? Pois é, exatamente. Quando um preso é impedido de falar, isso afeta não apenas a liberdade dele, isso qualquer preso, não apenas a liberdade de expressão dele, mas também a liberdade, por exemplo, de imprensa, de pessoas o entrevistarem, e de toda a sociedade de receber aquelas informações que são de interesse público. Claro, um preso comum, isso, o interesse público, você pode até
pensar se existe ou não, mas um ex-presidente que está sendo acusado de um golpe de Estado, me parece bastante óbvio que existe interesse público nisso. Então todo mundo, de alguma forma, sai amordaçado por isso. Não apenas ele que não pode falar, a imprensa que não pode entrevistá-lo e todos nós que não podemos saber o que ele pensa. Isso é ruim para todos nós e não há nada que justifique, a meu ver, essa restrição. O ministro Moraes chega a dizer que haveria tentativa de obstrução ou de coação no curso do processo. Mas qual o processo? O processo do golpe está no fim. Falta apenas a sentença, até as alegações finais já foram entregues. Então, se falta só sentenciar, não há nada a ser obstruído a ponto de justificar uma restrição tão severa. E sim, a imprensa pode até mesmo ser punida ou punir o Bolsonaro. Estão proibidas transmissões ou retransmissões da fala, imagem ou trechos que ele escreveu ou que ele venha a escrever. Transmissões ou retransmissões em redes sociais pode ser qualquer coisa. Eu posso pensar, por exemplo, que se eu pegar uma entrevista do Bolsonaro de 1980 e colocar nas redes sociais, eu estou retransmitindo. Esse termo é equívoco, é muito aberto. Há uma gigantesca lacuna para que a própria imprensa possa ser punida por fazer essas divulgações de entrevistas passadas, por exemplo, ou até mesmo o Bolsonaro de ser punido pelo ato de um jornalista. Então, se o jornalista filma o Bolsonaro no meio da rua e divulga nas suas redes ou qualquer coisa do gênero, o Bolsonaro vai para a cadeia em razão do ato desse jornalista. Isso é totalmente irrazoável. Então, a decisão ela não peca apenas pelas limitações que não dialogam com os preceitos constitucionais, mas também ela peca em razão de não ser clara, de deixar diversas lacunas para ordens tão restritivas. Exatamente. Os censurados somos nós, né? Nós somos os censurados. Não há nada que impeça o Bolsonaro de responder isso em liberdade. Bolsonaro quisesse fugir, pessoal, ele teria fugido. Se ele quisesse ter ido para outro país, fugido do Brasil, ele teria fugido. Dado uma banana para o Alexandre de Moraes e ter sumido desse país. Ele esteve nos Estados Unidos. Se ele quisesse, ele teria permanecido lá, ele não precisaria ter vindo para o Brasil. Essa que é a realidade. Só que Bolsonaro é tão patriota, tão corajoso, tem tanto compromisso com a nossa nação, que Bolsonaro deixou em risco a sua liberdade, a liberdade da sua família, para ficar aqui no Brasil, para cuidar da gente que ele tanto ama. Este homem ama o povo brasileiro. Bolsonaro ama o povo desse país. Bolsonaro colocou a sua esposa na política, eu falo isso sempre. A gente tem que ficar repetindo porque tem gente que chama ele de covarde. Ele ama o nosso Brasil ao ponto de colocar a sua esposa na linha de frente. A esposa de Bolsonaro ficou na linha de frente. Isso é ou não é um patriota? Isso é ou não é uma pessoa que luta por um país, que quer que esse país permaneça livre, que coloca a sua própria vida à frente de um país, que é respeitado pelo maior presidente. Respeitado pelo maior presidente de uma das maiores nações do mundo, a mais importante, que é os Estados Unidos. Ele é um perseguido político e ele tem que ficar em silêncio pelo bem da democracia. Complicado, né? A gente vai vencer essa batalha. Vocês podem crer. Bolsonaro evita a imprensa na sede do PL. Infelizmente, eu não posso conversar com vocês. Ex-presidente resiste à entrevista enquanto aguarda a decisão de Moraes sobre supostas violações. Aí o Moraes já decidiu, né, que não irá prender o Bolsonaro, né? Não irá prender o Bolsonaro. Já falei para vocês que ele tá na mão, tá com medo de prender o Bolsonaro, porque se não tivesse medo já teria prendido, já teria efetuado a missão que ele tem que cumprir. Talvez, se ele não cumprir essa missão, os que deram a missão para ele fazer ceifam ele e a família, não sei o que acontece nos bastidores,
Mas é que o negócio é muito estranho, né? É muito estranho, é muita sede que tá em cima do cara. Obrigado aí a Sayonara Sanches, obrigado, minha linda. Além de moderadora do canal, ainda doou 2 contos para nós. Muito obrigado, minha linda. Você pode se tornar membro do canal também, tá, pessoal? Ajuda pra caramba, é pouquinho por mês, R$ 1,99. Você ajuda aqui a membresia do canal, tá bom? Então vamos lá. Seguindo, ele não pode dar entrevista, né? E isso é triste para a imprensa, não é? Porque a imprensa anseia pelas falas de Bolsonaro. A imprensa precisa que Bolsonaro dê uma entrevista para dar alguma repercussão. Bolsonaro é o chamariz de audiência para Globo, para CNN, para todos os puxadinhos do PT aí da imprensa. Ele que chama a audiência. Sem Bolsonaro, essa corja não teria mais audiência. Sem Bolsonaro, essa corja não teria mais audiência. É essa que é a realidade. Bom, vamos ouvir os nossos amigos da revista Timeline falando sobre o filho de Barroso. Parece que ele está desesperado e ele desapareceu nos Estados Unidos. Será que está se escondendo? Lembrando que a Lei Magnitsky que é para o Barroso e para a família. Ou seja, até os filhos dele entraram nas sanções. Vamos lá. Não, e tem mais, tá? Sabe por que agora é a hora? Agora é a hora desses caras fazerem isso? Porque olha isso aqui. A informação que nós recebemos ontem aqui é de que o filho do Barroso está desesperado aqui nos Estados Unidos. Olha a mensagem da embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Olha a mensagem. Tá aqui, ó. Se você está nos Estados Unidos ilegalmente, ou seja, se você perdeu o visto, faça como o ET. É hora de ligar para casa. Use o aplicativo do CBP Home e vá embora agora, com apoio e dignidade. Você receberá assistência para a viagem e uma ajuda de custo para retornar ao seu país de origem. Até o ET sabia a hora de voltar para casa. Tá ouvindo, filho do Barroso? Você tá ouvindo, filho do Barroso? Até o ET sabia a hora de voltar para casa. Isso aqui é publicação do perfil oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Isso aqui não é nem mais recado. É que o Barroso gostava de piada, então acho que a embaixada está seguindo o ritmo do Barroso. Barroso, o seu filho está nos Estados Unidos. Você e ele perderam o visto. Faça como o ET. Volta para casa. Volta para casa. Tá aí o aviso da embaixada. Agora é a hora. A gente não pode dizer a fonte, mas a gente teve informações de que o filho do Barroso está aqui nos Estados Unidos trabalhando com uma instituição financeira e desapareceu nos últimos dias. Ninguém sabe dele no trabalho e a informação nos foi passada por uma fonte interna segura dessa instituição financeira. Cadê o menino? Tá fazendo igual o ET. Tem que fazer igual o ET. Volta para casa, né? Pois é. Tem que ir Bem, porque aqui a coisa é muito séria, tá? Quem tá ilegal nos Estados Unidos, se for deportado, é deportado algemado. Então, esse programa que o Trump criou é para que a pessoa volte, né, sem ser algemada. Ela recebe, acho que $1.000, né, como uma ajuda, algo em torno disso, né? E você volta normal, num voo normal. Agora, se deixar para ser deportado, aí você vai voltar algemado. Perdeu, mané. Não amola. Nossa, que cena linda seria ver, né? O filhotinho do Boca de Veludo chegando algemado aqui, hein? Hã? Que lindo que seria de ver, hein? O filhinho do Barrozinho chegando algemado aqui. Continua fugindo. Tem que pegar suas coisas e vir pro Brasil, por livre e espontânea pressão. Porque senão você vai vir algemado. Olha só que vergonha pro seu pai. Perdeu, mané. Não amola. Eu quero é mais. Eu quero mais. Olha isso aqui. A gente pediu mais. Olha isso. Novo pedido de impeachment de Faraó no Senado é o 47º. 47 pedidos de impeachment. 47
pedidos de impeachment. Isso não é normal. Isso não é normal. Nesse país aqui, isso não é normal. Pessoal, absolutamente ninguém mandou nenhum piquezinho para o Mário Robert. 221 pessoas no chat. Eu não acredito que essas 221 pessoas não tenham R$10 para entrar no nosso sorteio. Me dá essa moral, pessoal. Eu preciso de vocês. Muita gente estava doando até a semana passada. Eu deixei de fazer lives, o povo sumiu. Eu deixei de fazer live durante 2 dias. O pessoal sumiu. Eu preciso da ajuda de vocês, por favor. Preciso da ajuda de vocês, muito mesmo. Principalmente neste momento. Preciso muito que vocês me ajudem a continuar esse trabalho. Esse trabalho aqui é muito perigoso. Eu coloco a minha vida em risco, a minha liberdade em risco todos os dias. Me ajude com o que você puder. Se você não tiver, eu não quero que você tire dos seus filhos, da sua família. Se você não tiver, não precisa doar. Mas se você tem e gosta do meu trabalho e pode ajudar, me ajude com qualquer valor. Não precisa ser R$10. Agora, se você quiser entrar no sorteio, entre com R$10. Tá bom? Por favor, eu peço a ajuda de vocês. O pedido de impeachment de Alexandre do Supremo, que a oposição prometeu protocolar, será o 47º da extensa fila de petições contra o ministro. Ele assumiu o cargo em 2017 e até o ano seguinte teve atuação tranquila e sem decisões que gerassem indignação de senadores. Mas em 2019, a coisa desandou. No Olimpo, foram 5 pedidos de impeachment. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, temente aos deuses, arquivou tudo. Ele arquiva. Ele coloca debaixo do bumbumzinho gordo dele e não está nem aí com o nosso Brasil. Ele é um lixo, o tal do Alcolumbre é um lixo humano. Um lixo humano. Trump, mídia e Rumble pedem aplicação da lei Magnitsky contra Moraes. Vocês viram essa matéria ou não? A Rumble e a Trump Social pediu aplicação da lei Magnitsky contra Moraes. Censura e violação à liberdade de expressão motivam a apresentação. É outro processo que está lá contra o faraó do Brasil e que logo, a gente vai poder ver as consequências. A gente vai poder ver as consequências da má gestão na justiça, né? A gente chama de justiça, mas é judiciário, não é justiça. Obrigado aí ao querido Márcio Fernandes. Ó, o Márcio chegou deixando 6 nomes para o sorteio aqui já, hein? Márcio Fernandes, obrigado, meu querido. Deus abençoe, Marcião. Isso aqui ajuda pra caramba, desafoga aqui. Para quem não sabe, pessoal, há pouco tempo atrás eu vivia só de YouTube. Mas hoje em dia não tem como, eu preciso da ajuda de vocês para continuar. O YouTube travou o meu canal. Neste momento, neste horário, eu teria aqui 2.000, 3.000 pessoas que pagariam aqui as contas tranquilamente, só com as visualizações do YouTube. Hoje em dia, eles me travaram em 200 pessoas na live. Eu estou travado. Este canal aqui, ele é sancionado, vamos dizer assim. E eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Então, quando eu peço essa moral, não é porque, não sei o quê, é mendigo de Pix, não. Josemar também acabou de mandar, ó. Josemar Esteves, obrigado, Josemar, e o Márcio Fernandes. Obrigado. Você que puder, faça doação até o final da live. Eu vou ler o seu nome, eu faço questão de ler todo mundo que doa aqui no canal. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. E boa sorte aí pro Josemar, que tá no sorteio, e o Márcio Fernandes também, que tá no sorteio. Raimundão também chegou aqui, ó. 5 conto aí, o Raimundo Milton. No dia 22/7, mandei 50 no Pix. Confere aí. Chegou aqui, Raimundão. Chegou aqui, ó. Falei hoje seu nome aqui, ó. Raimundo aqui, ó. Tá aqui, ó. Obrigado, meu querido. Chegou mesmo. Confirmei. Vocês são maravilhosos. Então, a Trump Media e Rumble pede a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes.
Censura e violação à liberdade de expressão motivam a representação. Esse cara, ele tá ferrado, ele tá achando que nada, absolutamente nada vai acontecer contra ele e contra os seus amiguinhos. Eles estão fufu, para não dizer a palavra aqui. Eles estão ferrados. E como eu disse para vocês, eu quero é mais. Eu quero é mais. Deixa eu colocar aqui uma notícia que chegou agora, há pouco tempo, do nosso querido Gustavo Gaia. Gustavo Gaia, que está fazendo uma atuação tremenda nas redes sociais para ajudar a direita a alavancar, principalmente o nome do nosso querido e amado presidente Jair Bolsonaro. O Gustavo Gaia tem sido uma linha de frente nessa luta também, através da internet. E olha só o que ele vai falar sobre a decisão. Por que Moraes decide não prender o Bolsonaro? Vamos ver se ele está assistindo nosso canal. 48 horas foram de grande antecipação. O Brasil inteiro aguardando para saber qual seria a decisão do Alexandre de Moraes, se prenderia ou não Bolsonaro por não ter respeitado as suas medidas cautelares. Medidas cautelares essas que nem mesmo os melhores advogados do Brasil conseguiram entender. Os advogados do Bolsonaro então pediram uma explicação. Olha, ninguém entendeu isso daqui, é muito confuso. O que a imprensa falou é que foi a censura escandalosa, um caso escandaloso de censura. Alexandre de Moraes, na sua sanha persecutória, no seu ódio ao Bolsonaro, inventou uma decisão que a interpretação seria que Bolsonaro não poderia dar entrevistas. Pegou muito mal com a imprensa. Até a imprensa, que os últimos 5 anos apoiou ele em todos os momentos, disse que aquilo era escandaloso. Como assim proibir o presidente Bolsonaro, sem ter sido condenado ainda, de dar entrevistas? Pois bem, Moraes soltou uma decisão agora que conseguiu superar em muito a decisão passada. E eu vou ler alguns trechos dela para você entender a loucura que virou isso aqui. Para não ficar mal com a imprensa de que Bolsonaro não poderia dar entrevistas, olha o que ele decidiu. Claro, Bolsonaro pode sim dar entrevistas, porém, obviamente não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiros, em especial por milícias digitais e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas. Já está definindo aqui que é crime o que o Bolsonaro está fazendo, quando ele fala que eventualmente poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro, sejam em entrevistas, seja em atos públicos, mas sempre com a finalidade de continuar a induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras com flagrante atentado à soberania nacional. Para você entender, se o Bolsonaro dá uma entrevista ou faz um discurso público e qualquer pessoa recorta a fala dele e publica nas suas redes, você faz parte de uma milícia digital que está fomentando o crime contra a soberania nacional. Porque fazer pressão em autoridade do Brasil agora é crime de atentado à soberania nacional. Ele pegou algo que era ruim e quintuplicou isso em algo muito pior. Mas calma que tem mais. Vamos lá. Tem um trecho aqui que eu nunca vi isso em nenhuma decisão. Em negrito. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. E 5 pontos de exclamação. O que é isso aqui? Isso aqui é um tweet? Isso aqui é alguém gritando no X? E no parágrafo embaixo ele continua. Em outras palavras, será considerado burla a proibição imposta pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal ao réu Jair Messias Bolsonaro a replicação de conteúdo de entrevista ou de discursos públicos ou privados, reiterando as mesmas afirmações caracterizadoras das infrações penais que ensejaram a imposição das medidas cautelares para que, posteriormente, por meio de milícias digitais, presta atenção, qualquer pessoa do Brasil hoje que apoiar Bolsonaro nas redes, replicando o que ele falar, você é milícia digital, você vai ter que ser preso, porque milícia digital hoje é um crime pior que roubar o INSS. Ou mesmo apoiadores políticos, ou ainda por outros investigados em patente coordenação, ocorra a divulgação do conteúdo ilícito previamente elaborado, especialmente para ampliar as desinformações nas redes sociais. Gente, presta atenção nisso aqui que está acabando de acontecer. Moraes
pegou muito mal para ele quando ele censurou a imprensa. Então o que ele inventou? Ele inventou um novo dispositivo jurídico. Tá, eu não estou censurando a imprensa, mas se o Bolsonaro falar um A na imprensa e outras pessoas recortarem nas redes sociais, Bolsonaro vai preso. Preste atenção. Bolsonaro será preso porque, de acordo com Alexandre de Moraes, ele é o chefe de uma milícia digital onde existe um trabalho coordenado com milhões de brasileiros que, se recortarem a fala dele, replicarem nas redes sociais, isso é milícia digital, um atentado à soberania por estar criticando decisões de uma autoridade jurídica. O Lula pode tirar o nosso dinheiro do nosso bolso, do bolso do trabalhador, de você que acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar, volta horas da noite, pega ônibus lotado, trem lotado, ele pode pegar o seu dinheiro e pagar as milícias pagas digitais do Lula. Mas o Bolsonaro não pode fazer isso de graça coordenando pessoas. Não é o que está acontecendo, mas Bolsonaro leva a culpa de tudo, né? Complicado. Ele pegou algo que era ruim e transformou em algo que nem a mente mais criativa seria capaz de conceber algo tão absurdo quanto esse. É a primeira vez na história, e está documentado agora, hein, que alguém poderá ser preso por atos de terceiros. É tipo assim, o João tá passando na rua de sua casa, se ele roubar a padaria, você vai preso. Tem cabimento? Isso porque é um roubo que aconteceu. Nesse caso aqui, é você dar a sua opinião sobre a fala do Bolsonaro. Se você recortar e replicar, o Bolsonaro pode ir preso. Era melhor ter deixado a decisão passada. Era melhor ter deixado na dúvida do que soltar essa decisão aqui, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o que mais falta para o Senado tomar vergonha na cara? Pelo amor de Deus, reaja, Brasil. Reaja, não tem cabimento um negócio desse. E outra, qualquer um que replicar automaticamente fará parte da milícia digital, pode entrar em inquérito e receber a Polícia Federal na sua casa. Meu irmão, isso não tem nem... Acho que nem na China tem um negócio desse. Obviamente, qual é o resultado disso? Bolsonaro não vai dar nenhuma entrevista e nenhum discurso público. Sabe por quê? Isso aqui foi construído para fazer a autocensura. É tipo assim, ó, Bolsonaro, você pode dar entrevista, mas só que se você der, você vai preso. Mas não é porque eu estou censurando a empresa, não. É porque eu sei que se você der uma entrevista, alguém vai replicar o que você falou e aí eu posso te prender, porque você vai estar burlando a minha cautelar. Pelo amor de Deus, gente.